Por que nessa parada para a Copa do Mundo que você citou, a Inter não vai atrás de um patrocinador muito forte ou de um padrinho forte? Para facilitar na contratação, na logística. A gente tá em busca sempre, né? Não só a Inter, todos os clubes estão buscando, né? Mas não é tão fácil assim. Ainda mais agora o mundo voltando ao normal, né? Mas o pessoal segurou bastante aí, todo mundo sem saber muito o que ia acontecer, né? Nesses próximos anos, quando iniciou a pandemia ali. Todos os setores sofreram bastante, né? E o futebol, em busca aí de parceiros, de patrocínio, também sofreu bastante. Mas claro que a gente vai estar em busca, sim. É o trabalho do CEO buscar patrocínios? Buscar receitas novas, né? Não só através de patrocínios, mas também tentar criar algumas outras situações aí. E um dos trabalhos é esse daí também. Importante. O que eu falei da Copa Paulista é o seguinte. Eu não entendo por que a Inter não participa da Copa Paulista. Porque eu vejo clubes que disputam a Série C, a Série D do brasileiro, por exemplo, o Oeste. Eles se inscrevem nessa Copa Paulista. Aí não deu certo no Campeonato Brasileiro, eles não se classificam, eles vêm com tudo para a Copa Paulista. Por quê? Porque o campeão escolhe ou Copa do Brasil ou Série D do brasileiro. Quer dizer, como a Inter não tem, no ano que vem, um segundo semestre garantido, por que não arriscar na Copa Paulista? E a federação libera jogar nos meios de semana. Quer dizer, você pode jogar no meio de semana a Copa Paulista e no fim de semana o Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem custo. Não, o elenco é o mesmo, o salário do jogador é o mesmo, não vai nem aumentar e nem diminuir. Agora aumenta a viagem daqui a Bauru, tudo bem, mas eu acho que valia esse investimento, Fausto. Você tem essa opinião? Ou por que a Inter não se arrisca numa Copa Paulista junto com a Série D? Eu discordo um pouquinho. Eu acho que tem que ter um elenco maior, mais numeroso, né? Eu acho que a qualidade do elenco é a mesma, mas você precisa de mais opções, porque justamente, né, nós falamos disso acho que no bloco passado, de um dos critérios para contratar jogador. Você opta coloca o critério minutagem, né, num degrau abaixo do que quando vai montar para o Paulistão. Se você for jogar de domingo e quarta, domingo a Série D e quarta a Copa Paulista, muda até um pouco a característica do atleta. Você precisa já de um atleta que se recupere rápido, que esteja, né, mais preparado. Por exemplo, e eu acho que o foco seria um pouco diferente também, né? Nós estamos voltando de uma viagem do Espírito Santo, chegamos ontem 9 horas da noite para de repente jogar na quarta. E ter o Sub-20 também jogando na quarta. Então, assim, o Sub-20, né, cumprindo até o regulamento da federação, você tem que disputar um campeonato de base, né? Uma das exigências, né? Então, assim, onera um pouco mais, sim. Mas não valia arriscar? Tem gente que opta. Eu, na minha opinião particular, eu acho que tira um pouco o foco, meio que parece que você não sabe o que você quer. Sim. E pra gente está muito claro, nós queremos o acesso para a Série C e nós vamos buscar esse acesso para a Série C. Isso está muito claro. É o objetivo nosso, foi para isso que eu vim. Eu acho que a Inter, num Campeonato Paulista e numa Série C, como tá o Mirassol, como teve o Novo Horizontino no ano passado, que já conseguiu dar esse salto para a Série B, eu acho que é o foco. A gente tem que pensar no Campeonato Nacional. Nós temos essa oportunidade de disputar um Campeonato Nacional. Eu acho que o foco tem que ser todo nele. Eu acho que a Copa Paulista, se você não conseguiu sucesso na Série D, acho muito difícil que você vai conseguir também. Vem a frustração, vem o desânimo, Perfeito. Vem a crítica, Perfeito. vem... Então, assim, o seu objetivo é a Série D, o acesso para a Série C. Se ele não vem, a frustração é muito grande. Entendo. E aí vem a decepção para você motivar os atletas de novo. Queira ou não queira, é futebol. A torcida vai desanimar. Mas tem o outro lado também. Porque se a Inter não conseguiu acesso para a Série C ano que vem, só vai sobrar Copa Paulista. Aí vai ser a realidade da Inter pro ano que vem. Pelo amor de Deus. Ô, Fausto, sobre essa colocação que você fez a respeito da Copa Paulista, do acesso à Série D, pressiona um pouco mais esse elenco pelo fato da Inter não ter o ano que vem, isso aí o pessoal já acabou falando, mas um exemplo, a Inter passa de fase, continua nessa pegada que tá, ganha em casa e empata fora, perfeito, tá? Passa de fase, aí é formado mais 4 grupos de 8 times, certo? Não. Mata-mata.
Série D? Já vai direto? Mata-mata. Não é 4 que passa cada fase? Não, mata-mata. Mata-mata. Tem um investimento maior ou não? Para a segunda fase? A gente aí vai depender do que o mercado vai oferecer e da necessidade nossa dentro do nosso elenco, né? A gente tem uma reservinha aí para trazer 2, 3 peças, se achar necessário. E já aí seriam peças pro Paulistão já? Dependendo sim, dependendo não. Vai depender do que o mercado vai oferecer. Pode ser que aconteça de já amarrar pro Paulistão e... Eita. Meu celular louco aqui. É a Alexa dele. Olha lá. Mas a gente tem... Então tem essa reserva aí para poder usar, se for preciso, nessa segunda fase, buscando acesso. Buscando acesso, exatamente. A gente... Tomara que não precise, né? Mas pode ser que aconteça de perder um jogador por lesão, alguma coisa assim. Uma lesão aí de 3, 4 semanas, ele perde mata-mata. E aí você vai ter que ir no mercado. Então, mas é assim, a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, né? E também calhar de ter a peça certa no mercado. Você não sabe se vai acontecer e em que posição vai acontecer isso. Sim. E aí é agir rápido no mercado para você suprir essa possível ausência. Mudando um pouquinho, Fausto, até um ponto que a gente gosta de bater, até o Tatinha gosta muito dessa questão financeira. Você chegou faz pouco tempo, tá? Vamos colocar um ponto aqui. O seu antecessor, tá? Até o Henrique Ambrosini, ele já ficou na Internacional um pouco mais tempo, tá? Então ele teve acesso a essas questões de dívidas, essas questões de pagamentos de dívidas e tudo mais, receitas e tudo mais. Já deu tempo de você também ver o que esse lado, entre aspas, vou colocar aqui, obscuro da Internacional, que é a questão de dívidas, esse lado ruim de dívidas? Já deu tempo ou você não está muito focado nesse setor, é mais a questão do futebol mesmo? Não, na verdade eu preciso focar em todas as áreas do clube, Sim. mas como eu falei, né, eu cheguei tem um mês, no dia da minha apresentação, eu soube do desligamento do Vinícius, né, a gente ficou sem treinador há 14 dias de estrear no campeonato. Sim. Então assim, o meu foco foi total na montagem do elenco, para a gente começar forte. Soube já do que aconteceu no ano passado, de um início de Série D um pouco mais devagar, e aí a hora que engrenou faltou um pouquinho. Justamente com o Roger. E devido a um começo que ainda, né, não conseguiu os pontos necessários, muitos pontos desperdiçados dentro de casa, inclusive. Então, assim, eu vi que isso fez falta. E as notícias das lesões, né? A gente tinha 5, 6 atletas aí, que até falamos disso um tempo atrás. Semana passada. Gui Mendes, Guipira... Miller... o Mimo, Pedro do né? Rio. O Pedro do Rio, mais alguém que... O Léo Reis. O Léo Reis, exatamente. Então, peças importantes que não iam poder disputar as rodadas iniciais. Sim. E a gente temia, por essas rodadas iniciais, de fazer falta lá na frente. Então, a gente foi no mercado, o foco foi... O meu foco futebol. Foi mais nesse. Mas agora, com o time, né, trilhando o caminho que a gente espera que tem que trilhar, né? E sobra um pouco mais de tempo aí para mim me inteirar das outras áreas do clube. Ô Fausto, a gente sabe que vestiário de Paulistão é diferente de vestiário de Série D. Vestiário do Paulistão, você tá cheio de cobra criada. Pô, o cara não... Cheio de cascudo lá dentro, né? Vamos supor, o cara que tem um currículo avantajado, ele não vai dar moral pro moleque da base. Não vai. O moleque da base vai ter que dar uma lustrada na chuteira dele. É normal acontecer isso aí. Só que eu vivo na Internacional, sabe, semanalmente. Assim que eu posso, você me encontra lá direto, né? Eu entregando o troféu, fiz uma entrevista legal com o Fernandes. Sim. Amanhã nós vamos colocar aqui no programa. Eu sentia no Paulistão um ambiente carregado. Eu disse aqui, eu não sei se é por conta do Osman, aquela ausência dele, que até hoje a gente não entende. Ah, mas ele estava machucado, mas liberado contra o São Paulo, não jogou. Até hoje tem um ponto de interrogação. É a convulsão do Ronaldo Fenômeno em 94, a lesão do Osman. Pra gente uma grande incógnita. E a gente sentia, eu principalmente, que o elenco da Inter não era aquele elenco unido, que os jogadores subiam junto para tomar um café, desciam junto, dando risada. Era um clima muito assim, fechado. Ao contrário do ambiente que eu estou encontrando agora. Jogadores dando risada, chegam juntos. Claro que a dificuldade da D é maior. Jogador do Campeonato Paulista chega com um carro importado. Jogador de Série D vem de Uber ou vem com aquele carrinho
sabe, que ele suou para comprar. Eu sei que tem essa diferença. Você não pode comparar os ambientes porque você não viveu o ambiente do Paulistão, mas você pode falar do ambiente que está nesse momento. Foi a pergunta que eu fiz até para o Fernandes. Falei, Fernandes, como tá leve o ambiente na Internacional? Você sente isso também, Fausto? Eu sinto um ambiente leve, gostoso, prazeroso. Citei isso no início da entrevista, né? Não posso falar pelo Paulistão, conversei pouco com a turma que estava aqui a respeito disso, porque também é aquilo, né? Cada um está vivendo o seu momento. Eu estava preocupado com as minhas atribuições lá no Manaus, né? Procurando fazer o meu trabalho lá. Mas não posso falar pelo que passou. Eu até citei isso aí. Mas você pode falar do ambiente de agora. Gosto bastante, gosto muito. Claro que os resultados estão favorecendo, né? Também, porque quando você consegue um resultado importante, você está sempre mais leve, né? A brincadeira até um pouco flui com mais naturalidade do que quando de repente um resultado adverso. Mas independente disso, eu acredito que quando a gente oscilar no campeonato, se a gente oscilar, tomara que não aconteça, a gente continue com esse ambiente leve, sabendo o objetivo que a gente está buscando, e eu tô bastante contente. Não, eu sinto, eu tenho esse negócio, né, de sentir maus fluidos, bons fluidos, eu desde criança, né, impressionante, quando veio uma mensagem para mim, por exemplo, olha aqui, que curiosidade, eu vou até contar isso aqui, acho que eu nunca contei. Um dia eu ia narrar Rio Claro e São Paulo, no Morumbi, Copa Paulista. Rapaz, veio uma mensagem para mim que não era para eu ir. Sabe aquele negócio? Eu sou muito guiado pelas mensagens que eu recebo na cabeça. Não vai, mas eu falei, mas não é possível? Sabe, batendo na minha orelha, não vai. Eu não fui. Não fizemos o jogo e eu comandava a rádio de Rio Claro. Pô, teve um acidente gravíssimo em Americana, morreu um monte de gente. Não vou dizer pra você que eu estaria envolvido no acidente, mas foi uma coisa assim muito forte. Então a minha intuição, eu sigo. Sabe, eu identifico muito rápido a pessoa, vamos supor, que não é legal ou que pode fazer mal pra mim. Eu identifico muito rápido. Então o ambiente no Campeonato Paulista não me agradava. Quando eu entrava no Limeirão, eu sentia uma coisa meio carregada. Eu falei até com o presidente da Inter sobre isso. Falei, nossa, presidente, eu não estou sentindo um ambiente legal. Já hoje não. Sabe quando você sente, sabe, uma alegria no coração? Porque eu sinto que esses moleques estão muito determinados em conseguir aquilo que você quer, a torcida quer e a diretoria quer. E os próprios jogadores querem, que é o acesso. Todo mundo quer. Então eu acho bacana isso. Vamos lá. Legal. Em cima disso, né, Edmar, que você comentou, até o César Tetz tinha perguntado pra gente, né, como fazer, né, para montar um elenco que seja identificado com a torcida, né? Porque isso os torcedores sentiram no Paulistão. Os jogadores faziam gols e não iriam comemorar com a torcida. Tinha essa dificuldade, né? A pergunta que ele faz, assim, ele diz que você vai ter muito trabalho para reconstruir essa imagem de CEO, né? Porque, infelizmente, o Gasparino saiu com uma imagem um pouco manchada pela forma como ele saiu, né? Não que ele tenha feito um trabalho ruim, mas a forma como ele saiu acabou não pegando muito bem. E tem uma outra pergunta do Renan Lima, ele diz como que é a sua relação com a torcida, com a organizada, né? Porque o Henrico, que era o antecessor, dava muita abertura para conversar, para dialogar, e o Gasparino nem tanto. Como que é o Fausto? O Fausto vai dar essa abertura para a torcida poder conversar, para ter um diálogo, uma vez por mês, o pessoal ir lá, bater um papo? Olha, você tá falando bater um papo comigo? Bater um papo... Sim, porque eles tinham muita... O pessoal sempre comenta que eles tinham abertura para estar indo lá, conversando com o Henrico, saber como que anda, como que é o clima. O Henrico aparecia muito para estar falando, dando entrevista e explicando como que está a Internacional hoje, né? Eu não vejo problema nisso. Eu falei isso na minha entrevista quando eu cheguei. Eu prezo muito pelo ambiente, né? Acho que estava, o Mar estava... Eu prezo muito pelo ambiente, assim, gosto muito de um ambiente favorável, desde que tenha respeito. Se tiver respeito, as portas têm que estar abertas de todos os lados, né? A gente sabe que o torcedor é movido a paixão, alguns movidos a resultado, né? Quando o time ganha, todo mundo é bom, todo mundo serve. Quando o time perde, ninguém presta, então tem que... E a gente está enraizado na nossa cultura, que dentro de um estádio de futebol pode tudo,
pode ofender de uma maneira muito forte um atleta, um treinador, um presidente de clube, com palavrões e familiar, não acontece nada, né? A não ser com um caso de racismo, que aí tá dando cadeia, né? E tem que ser mesmo. Não tô... Mas fora isso, você pode ofender o árbitro, você pode tudo e não tem punição. O futebol ele move paixões, só que até certo ponto também. Eu acho que tem que ter o respeito. Se tiver respeito, limite, né? Não só comigo, acho que com todo mundo. Se me procurar com respeito, sempre vou estar de portas abertas para todo mundo. Independente se o time está indo bem ou se o time está indo mal, se o time ganhou, se o time perdeu, se o cara está chateado e quer fazer uma cobrança, dentro do respeito, eu acho que pode tudo. Eu posso falar por mim, viu, Fausto? Eu tenho muito respeito pelo Thiago Gasparini, eu sei que ele falou de mim para você, eu tenho uma relação legal com ele, mas eu sempre cobrava o Gasparino dele não aparecer. E você está na linha contrária dele, o que me agrada. Você está colocando a cara para o pessoal ver. Ele veio aqui no programa. Não vou falar para você que ele não veio. Ele veio. Foi legal a entrevista que ele deu. Mas depois ele ficou no casulo dele, que era difícil a gente ter uma entrevista, um embate, sabe? Uma questão. Eu sei que pelo fato de eu descobrir alguns reforços e quase que atrapalhou, por exemplo, o Léo Duarte. Teve até uma reunião forte na Internacional. A saída do João Paulo, a saída antecipadamente. Isso, também. A saída do João Paulo e muitos assuntos que nós levantamos aqui, a gente viu que o Gasparino se fechou e você está ao contrário dele e isso nos agrada. Porque aqui é o lado do bem, você pode ter certeza que aqui é o lado do bem, não é o lado do tumulto. Aqui a gente quer andar ao lado da Internacional, ao lado do Independente, que os dois times façam um bom papel. Então eu vejo esse lado bom seu, de já chegar, conhecer a imprensa, nos atender muito bem, educadamente. Não que o Gasparino não seja educado, pelo contrário, ele nos tratou muito bem, mas é bem diferente a sua figura da dele. E são duas funções idênticas, que é o CEO. Agora, dentro disso, o que aconteceu com o Thiago Gasparino, de ter colocado a camisa do Novo Horizontino, foi um erro dele. Ele sabe que ele errou nesse aspecto. É o futuro dele. Não errou a troca. Não estou dizendo que ele errou saindo da Inter. Ele tem que pensar no filho dele, na esposa dele, no futuro dele. Ele trocou a Inter, né? Ele é profissional. Ele errou de vestir a camisa do Novo Horizontino com contrato com a Internacional. Respingou em você isso aí? Você sentiu uma pressão por esse ato do Gasparino? Você conversou com ele? Ele se arrepende de ter feito isso? Na verdade, assim, o Thiago, talvez ele se fechou, eu acho que muito pela pressão do Paulistão. O Paulistão, ele realmente pressiona muito, é pesado. A gente respeita demais o Paulistão e tem que respeitar mesmo, porque hoje, enquanto o clube não se autossustentar, independente de cota de televisão, realmente é pesado. Nós passamos isso no Linense, né? O Linense vivia da cota do Paulistão para poder sobreviver. E o Campeonato Paulista ele exige muito. E eu acho que esse ano, devido a ter sido mais curto, né? Eu acho que foram... Quantos jogos vocês fizeram em fevereiro? Fizeram um caminhão de jogos. Fevereiro? No total deu 14 fevereiro, jogos. Acho que foi 8. Só em fevereiro foi 8. Foi domingo. Porque foi um em janeiro, no comecinho, né, no finalzinho, 26, eu acho que a estreia. Isso, com a estreia contra o Santos. Então, isso. Aí o restante, 8, eu acho que foi em fevereiro. Então, assim, consumiu demais também. Então, não estou aqui porque senão vai parecer que eu estou sempre defendendo o Thiago, e o Thiago é responsável pelos atos dele. Mas é aquilo que eu falei, o Thiago é um grande amigo que eu tenho, um irmãozão. E fez um trabalho muito bom na Inter. A gente não para falar dele. A gente não tá como eu falei, né? A gente não tá colocando a cabeça do Gasparino. De jeito nenhum. Pelo contrário, obrigado, Gasparino, que você montou um time que permaneceu na divisão de elite. O principal objetivo foi alcançado, né? Porque a gente sempre vai... o Paulistão... Eu respeito muito. Se você partir do princípio aí que o Novo Horizontino, que estava vindo de um acesso à Série B, e a Ponte Preta, que é um time, né, da grandeza de uma Ponte Preta, que não conseguiu uma permanência, então o trabalho foi muito bem feito. Não tem. Agora que ficou uma rusga aqui, outra ali, de uma interpretação, eu sei que o Paulistão consome muito. E os resultados da Inter acabaram
favorecendo de repente isso, porque enroscou. Primeiro jogo um empate, depois outro empate, e achava, mereceu ganhar, mas não ganhou, e o time é bom, mas não deslanchou ainda, e aí vai pressionando, e daqui a pouco a zona do rebaixamento está batendo ali a porta, e o time tentando desgarrar, e vem uma vitória, de repente uma outra vitória para poder dar paz, aí não vem essa outra vitória, e aí os outros times que estavam embaixo ganham de novo, e aí você vai ficando sob pressão, e de repente, quando vai ver, faltou um pouco de tempo para atender melhor um não, ou mas, outro. por exemplo, Fausto, você vai até me entender, tá? Não é causar intriga de jeito nenhum. Eu, na minha cabeça, eu achei que o Thiago Gasparino ficou bravo comigo, mas ele não demonstrou, tá? Mas ele ficou bravo porque eu soltei aquela nota que você viria para ser gerente da Internacional e quase te complicou no Manaus. Você contou que o presidente chegou... Aproveita e já dá um croque nele aí agora. Não, o presidente chegou com o celular e o Fausto contou para mim. Eu falei, e aí, Fausto? O presidente chegou com o celular aqui, o presidente do Manaus, encostou no Fausto na beira do campo e falou assim, quando que você vai? Que lasqueira, hein? Então, Nossa. eu achei que causou uma animosidade esse aspecto. Tanto que o Vinícius Bergantin tem um assessor de imprensa. Agora eu posso falar que o Vinícius não é mais técnico da Inter. É o Gabriel. Tá. O Gabriel é um baita de um profissional e que cuida muito bem da carreira do Vinícius. E a gente convidava o Vinícius Bergantin... E nada. Nada. Convidava, nada. Ele vai semana que vem? Nada. Vai? Nada. Chegou uma hora que o Gabriel mandou pra mim e falou, olha, quem está impedindo o Vinícius de ir no programa é o Thiago Gasparino. Por 8 vezes ele brigou com o Vinícius Bergantin dizendo não vai no programa. Então eu quis entender o motivo pelo qual o Thiago não liberava o Vinícius para uma entrevista. Até porque a gente, como eu disse para você, a gente está ao lado da Inter, não está contra. Mas os resultados não vieram. Pô, ele manteve a Inter na divisão de elite. Então aí no fim, quando a Inter escapou do rebaixamento, sinal verde, liberado para o Vinícius participar. Então eu achei que foi por conta disso, uma represália, algo parecido, mas eu não levei em consideração, em nenhum momento eu usei o microfone aqui para criticar o Thiago, pelo contrário, só elogiava pelo fato da Inter ter permanecido. Edmar, e a gente sempre trazia a questão, Edmar, porque os torcedores, o César Tetzel até coloca aqui, né, que muitas vezes as informações chegavam aos torcedores através da imprensa, né, e a gente não tinha informação, então o Edmar muitas vezes fazia o programa aqui sem informações, tentava pensar uma notícia ou outra, mas o torcedor queria saber mais informações, né? Mas eu entendo o jeito dele, cada um tem seu jeito, tranquilamente. Mas continue assim, viu, Fausto? É bom pra todo mundo, viu? É o que eu falei, né? Dentro do respeito, eu acho que todo mundo tem a porta aberta o tempo todo. Entendo o trabalho de vocês, vai ter uma hora que vai ter que vir uma crítica, mas não é crítica construtiva. Acho que crítica é crítica e todo mundo está sujeito, e principalmente quem está com o trabalho exposto. No nosso caso aqui, os atletas, o treinador, Sim. o próprio presidente, a diretoria, mas ela sendo feita com respeito... eu acho que não tem o porquê. Não tem o porquê. Bom, vamos lá para mais um intervalinho. Na volta, mais perguntas ao Fausto. O programa é todo com ele hoje, o CEO da Internacional, Fausto Momenti, o Chuck Norris do interior, hein? O F9. O homem que fez. Olha, o homem que tem tapete vermelho quando chega em Lins. E olha, literalmente tapete vermelho, né? Porque o linense é vermelho. Eu devia ter trazido minha camisa do linense para ele autografar, rapaz. Eu tenho uma lá. Serve ainda? Não, tô perguntando, porque tem camiseta que encolhe, né? Magrinho falando, quando vem, falando, né? magrinho Quando lava falando. muito, né, Tiagão?